Tá ligado aqueles clássicos desenhos que você vê na infância e que fica só os resquícios na memória? Então, esse é um deles. Guardiões do Código Perdido, ou Guardians of the Lost Code, foi um desenho que eu demorei muito pra achar de novo. Ou a época boa era lá em 2015, as tardes se baseavam em ficar assistindo desenho e comendo misto quente com achocolatado. Foi isso aí muitas horas do meu dia, ou fala pra tu. E agora, lembrando desses tempos, vem na mente os desenhos clássicos, principalmente aqueles que fazem sucesso até hoje em dia, como Hora de Aventura ou apenas o Show. Mas esse filme animado não é um desses casos. Eu tinha até esquecido da existência dele por um bom tempo. Dando um breve contexto, eu tinha uma pira que todo ano eu precisava ver Kaijudô, Heroes e Dinossauro Rei. Ano passado, quando eu tava terminando de assistir esses, me veio uma breve memória de um desenho que eu devia ter assistido entre 2014 a 2017. Nessa época eu não conseguia achar ele, e olha que eu tentei, hein? Até cheguei a procurar desesperadamente no Google desenho que tem 3 crianças em um museu, aniversário de um deles, de vermelhos, batem no gongo, aparecem uns bichos e eles se fundem. Não me julgue, por fim eu não consegui encontrar naquela época. Mas um tempinho atrás, eu lembrei desse desenho de novo, à toa, e fui atrás dele. E dessa vez eu arreguei pro ChatGPT. Eu perguntei pra ele com essas características. Não foi a primeira vez que eu perguntei. Na primeira ele não conseguiu responder, ele ficou tão perdido quanto eu. Mas dessa vez ele me respondeu e encontrou Guardians of the Lost Code, um desenho lançado em 2010 no Cartoon. E eu fui assistir, só que eu tive que assistir pelo YouTube. E, bem, não tinha nem dublado. A dublagem é considerada uma mídia perdida. E olha que eu procurei no Reddit, todo mundo falava disso. Mas sabe aquela memória de infância que quando você vê alguma coisa, tudo parece mágico, tudo é melhor, e quando você vai assistir de novo, não é aquela coisa toda que você lembrava? Bem, foi bem isso que aconteceu. Eu gostava da ideia das fusões e tals. Quando eu me deparo com isso de novo, eu vejo aquela qualidade. Tá, tudo bem que foi em 2010, eu não podia pedir muito, mas na minha cabeça era tão melhor. Bem, o conceito da animação é bem simples. Existiam seres que viviam em paz com os humanos. O nome deles eram Bridges. Seres extraordinários com habilidades. E com o passar do tempo, os humanos começaram a ignorar eles e perderem a sua fé, basicamente. E para cumprir uma tal profecia e restaurar o equilíbrio, 3 adolescentes se tornam guardiões. Bem, isso é uma breve sinopse. A ideia é boa, o visual é bem estilo PS2 pré-renderizado, tá ligado? O roteiro é bem simples, mas entretém uma criança que só tá perdendo tempo assistindo TV ali. Vendo agora, eu me pergunto o porquê de eu ter ficado tão fascinado com esse desenho. A ideia era simples, mas seria legal ver um tipo de Digimon da vida, sabe? Mas enfim, provavelmente o simples fato de eu não conseguir achar esse desenho me fez ficar encucado com ele na cabeça. Acho que todo mundo tem esse tipo de desenho, ou tipo de série, que viu uma vez e simplesmente esqueceu. Tem só uma pequena lembrança. Pra ser bem sincero, a minha ideia original era fazer um resumo sobre essa animação e apresentar ela de verdade pra vocês. Mas vamos ter que ficar com a sinopse e eu posso até contar do que eu lembro. Afinal, eu não tenho o costume de fazer esses resumos e acabou ficando bem grande o roteiro que eu fiz. Falando mais por cima sobre uma análise e o que eu achei de ver essa animação tanto tempo depois, é que tinham coisas que realmente eram interessantes e me intrigaram. Aposto que quando eu era criança ficou bem legal na minha cabeça. E até umas cenas que eu falei, caramba, isso num desenho infantil, quando eu devo ter assistido, deve ter ficado uau. Bem, eu gosto muito de viagem no tempo, e aqui não podia faltar. Os 3 escolhidos, né, da profecia, eles viajam pelo tempo tentando encontrar a parte que falta do códice. Uma coisa que eu lembrava muito bem é que tinha um bebê na China Imperial em 1908. Não, eu não lembrava disso, né? Isso eu vi agora no filme. A data, no caso. Tinha um bebê que eles salvavam o bebê e depois, no final do filme, o bebê aparecia velho. E esse bebê era o imperador da China. Essa parte eu lembrava direitinho, porque é o primeiro local que eles vão pra achar uma marca, uma tatuagem que tá no bebê.
E daí tem um esqueminha louco de viagem no tempo ali. Depois eles vão pro Egito e enfrentam o próprio Anubis e... lembra das fusões? O Garoto de Vermelho se funde com o Grilo, virando uma espécie de super-herói grilo aí. O outro se funde com um camaleão. E esse eu lembrava exatamente. Só que eu pensei que ele que era, tipo, o principal, tá ligado? O Power Ranger vermelho. Tem uma subtrama também dos irmãos que o Elmer meio que capturou. Capturou não, né? Ofereceu ali poder pra eles pra ajudarem ele. E que eu achei bem interessante do fato da garota ser muda, porque pediu ajuda uma vez desesperadamente na rua e ninguém ajudou, tá ligado? Na maior vibe Shigaraki. Os Bridges também têm poderes por si só, mas na forma guerreira que ficam mais poderosos. Além de aumentar as capacidades humanas, também tem habilidades, tá ligado? O Camaleão, por exemplo, tem basicamente a habilidade do Kevin, mesma do Homem Absorvente, que pega a propriedade de um material, tá ligado? Depois do Egito, que eles fazem uma prova lá pra verem se são dignos, o garotinho, que eu falei que era calmo, ele vai lá e pega a orbe que eles precisavam pra pegar a última peça do códice. E daí tem umas baita luta que é realmente, não sei se bem animada, mas não são ruins, claro, pra 2010 e pra uma criança. Mas eu até gostei de assistir de novo. No fim das batalhas, depois de tanta batalha, os guardiões que estavam protegendo a última peça do códice são enganados pelo carinha que roubou a bola e é entregue a ele a última peça do códice. Eles conseguem, recuperar por um momento, mas no meio da viagem de volta pro museu, o cara faz a sincronia e ataca eles, pegando a última peça. E no fim, ele consegue fazer essa parada doida aí que, sinceramente, eu não entendi. No meio disso, o Elmer pula no portal que eles estavam usando e aparece no museu. Lembra que eu falei que ele iria de Vasco se tentasse a sincronia e fizesse isso? Então, ele aparece nesse estilo zumbi aqui. O maluco tá fazendo cosplay de Dom Lourenço, velho. Vai ser contratado pelo Vasco. Acontece que ele faz a sincronia e aqui começa a super grande batalha final contra o boss. No meio de Hadoukens e Kamehameha, eles conseguem derrotar a primeira fase do boss, porque ele desperta uma segunda fase, se conectando ainda mais com as trevas. E nisso, ele joga os 3 heróis aí por uma espécie de ilusão que, caramba, eu não lembrava quando era pequeno, mas com certeza eu fiquei impressionado. Porque, pra um desenho de criança mostrar isso de zumbi e tal, caraca, eu achei interessante agora quando eu vi. Não sei se é eu achando impressionante, coisa à toa, mas é algo que eu curti de ver. E que com certeza devo ter ficado muito impressionado quando era criança. Enquanto isso, os outros 3 que estavam trabalhando pro Elmer... Bom, aqui a gente tem um plot twist do caramba. Enquanto o Elmer acha que eles vão trair ele e atacam o garoto, a irmãzinha pula na frente atingida pelo golpe. Antes disso, nos mostrado que, na verdade, esses 3 são os verdadeiros escolhidos. Tudo bem que eu não vi o que isso muda em alguma coisa, mas... Ok, foi um plot, né? Lembra que eu falei que o bebê voltava como um velho? Então, ele volta e pra ajudar os 3 que estavam aqui, enquanto os outros 3 estavam lá na ilusão, ele chama geral que tava lá pra uma Genkidama, tá ligado? E junto com o único cara que tava lutando, se eu não me engano, eles tacam esse 1,5 bilhão de poderes e o vilão simplesmente desintegra, tá ligado? Uma kill pra conta do velho aí. Depois disso, os 3 que estavam na ilusão conseguem voltar e se deparam com aquela cena, já que o vilão tinha sido derrotado, mas a garota foi atingida e estava no chão. Como é um desenho infantil, óbvio que ela não morreu. E acorda falando, mostrando que o trauma que ela tinha passado, que eu não abordei tanto aqui, mas é uma história até interessantinha, se for bem elaborada, que ela voltou a falar, voltou a confiar nas pessoas. Basicamente isso. Bem, o filme acaba até de uma maneira bem genérica. Eu não tava pedindo muito também. Quando eu era criança, quer dizer, quando eu cresci e lembrava dele, eu sempre achei que essa mensagem desse filme era basicamente aquilo de criança interior, sabe?
porque só as crianças conseguiam ver os Bridges. E pra essa Genkidama que eu falei acontecer, o velho falou pras pessoas, pros adultos acreditarem, tá ligado? E foi aparecendo o Bridge de cada um. O que eu achei muito da hora. Então o filme acaba com uma mensagem de amizade, prosperidade e tal, sabe? Cara, não é um filme ruim, de modo algum. Óbvio que quando eu era criança e na memória, pelo tom de nostalgia, eu achava que era uau. Mas vale a pena assistir, apesar de ter que ver em inglês. O Julissa Patrin nasceu em inglês. Bem, Guardians of the Lost Code tem uma nota 4,8 no IMDb. Não à toa é uma animação que não era das melhores mesmo pra 2010, no quesito tudo, não só desenho. Ele misturava um 3D, 2D, que é até inovador pra época, eu acho. Bem, é um desenho que quando criança eu achei bem da hora. E que bom que eu achei ele de novo. Mas eu vou deixar ele na memória, já que o tom de nostalgia deixa tudo melhor. Realmente ver um desenho quando você já tá contra a cabeça, quando você cresceu, é completamente diferente. E é basicamente isso que eu queria falar aqui. Porque quando a gente assiste alguma coisa anos depois, a gente percebe coisas que a gente não percebe da primeira vez que a gente assiste. E com uma cabeça diferente tem outro entendimento, sabe? Tem um entendimento completamente diferente. Bem, eu espero que tenham gostado, obrigado por vir até aqui e até a próxima.